Muito bem, meus caros, boa noite. Professor Magno Menezes, disciplina Eletrônica Avançada. Dando seguimento, então, à análise do diagrama do circuito da varanda. Temos, então, aqui uma lembrança do que são os níveis lógicos. Então, o nível lógico, denominado como 1, é aquilo quando a tensão é mais alta. Só que não é um valor fixo de tensão, tem uma margem aceitável para o valor de tensão alta. Assim como tem uma margem também para o valor de tensão baixa, que é quando o sinal é zero. E o intervalo entre esses dois valores é indefinido. Se a tensão estiver aqui, nesse intervalo indefinido, o sistema não vai funcionar de acordo. Ele vai definir que é 1 ou 0, ou vai ficar oscilando entre os dois valores, de modo que vai ser um problema para a eletrônica ali que está trabalhando. Então, se fosse colocar valores redondos aqui, por exemplo, de 0 volts a 0,8 volts na entrada do circuito integrado, ele vai identificar que é 0, que é tensão baixa, que é o nível lógico 0. Se tiver, por exemplo, de 2 a 5, ele vai entender que é 1. Agora, se tiver entre 0,8 e 2, que é a região indefinida, ele não vai saber o que é. Isso é erro, isso é problema de projeto, ou então um defeito ao longo da utilização. Para alguns circuitos conhecidos, como chamados TTL, que é uma família de circuito integrado, tem esses valores bem definidos, tanto para a entrada, quando você está trabalhando com a entrada, ou quando você está trabalhando na saída. Eu trago aqui só a título de curiosidade, não precisamos entrar nesse mérito ainda. Então, esses níveis lógicos vão estar saindo aqui, vão sair aqui do nosso sensor de presença e do nosso sensor de luminosidade. Sendo que, então, esses sinais de entrada, de nível lógico alto ou baixo, vai sair tanto do sensor de presença quanto de luminosidade e chegar aqui no circuito integrado nas entradas da porta END, que por sua vez vai analisar essas entradas e vai responder com a saída quando devido, enviando sinal para a parte de potência. Chama atenção aqui para um ponto que nessa saída aqui do circuito, pode perceber que não tem nenhuma resistência limitando a corrente, certo? De modo que isso aqui ocorreria um curto, que danificaria ou a saída do circuito integrado da porta END, ou então esse ópto aqui, ou então ambos, porque vai ter uma tensão alimentando aqui e só tem um diodo, e o diodo não limita a corrente. Então eu tenho que acrescentar aqui uma resistência a essa parte do circuito para estar fazendo assim a limitação da corrente. E de fato está aqui no circuito nosso, no circuito lá do protoboard, os sinais lógicos do sensor de presença, do sensor de luminosidade e a saída aqui do circuito END, aqui a nossa resistência, certo? Para limitar a corrente que vai sair daqui e entrar no ópto. Então a gente já está apto a fazer a análise lógica desse circuito. Então eu vou ter um sensor de luminosidade, a gente pode chamar de A, o sensor de presença posso chamar de B, e a intenção que é ligar a lâmpada eu posso chamar de S, que é a saída aqui do 3. Quando está 0 e 0, ou seja, está de manhã, né, o sensor que está mandando 0, e não tem nenhum movimento na frente do sensor, o que vai estar acontecendo? O sensor de presença está enviando 0, e aqui também está enviando 0. Mas por que aqui está enviando 0? Aqui a gente dá para analisar em detalhes. Quando está de manhã, o sol irradia nesse LDR, nesse resistor que depende da luz, de modo que quanto maior a claridade, menor é a resistência dele, tendendo a zero, tendendo a um valor muito baixo de resistência. De tal maneira que a queda de tensão nele aqui vai ser desprezível. E a queda de tensão vai ficar praticamente toda nesse potenciômetro, fazendo com que a corrente que poderia vir a fluir por essa chave aqui, por esse transistor, não vai ocorrer porque a tensão que ficou aqui, essa queda de tensão que ficou aqui no LDR, não foi suficiente para excitar a base desse transistor. Então a corrente que não vai estar ocorrendo, não vai estar sendo conduzida aqui, de modo que essa parte do circuito aqui vai ficar toda somente com terra. Então esse potencial aqui, essa referência, ela vai aparecer aqui, nesse ponto, porque não está tendo queda de tensão aqui, então essa referência aqui vai aparecer aqui, é como se fosse entre aspas, um zero virtual. Não tem presença de potencial elétrico relevante, mas é notada a referência do circuito nesse ponto, porque não está ocorrendo corrente. Então chega a zero para ele. 0 e 0 na entrada de uma porta END, temos 0 na saída. Então preenchemos nossa tabela.
Vamos para a próxima combinação, que é o sensor de presença percebendo o movimento com 1, o sensor de luminosidade ainda assim detectando que está de dia. Então está 0 aqui porque está de dia, a análise do circuito aqui é a mesma, tudo a mesma coisa. Percebeu o TR aqui e mantém 0 e 1, 0 e 1 na porta end, vai ter o que na saída 0. Então preenchemos a tabela. Partindo aqui para a terceira possibilidade, que é o sensor de luminosidade detectando a ausência de luz, né, o escuro no caso, e o sensor de presença não detectando ninguém. Nesse momento aqui, não detectando a presença de alguém movimentando ali. Nesse momento, o que a gente vai ter? Vai ter o seguinte, 1 aqui nesse ponto, certo? E 0 no sensor de presença. E por que vai aparecer 1 aqui? Vamos fazer essa análise. A corrente agora não vai ser estabelecida dessa forma que estava sendo antes. Vai ter uma corrente aqui, mas só que ela vai ser reduzida. Vou até colocar nesse verde mais claro aqui para indicar que a corrente reduziu consideravelmente. Por que reduziu? Porque agora está de noite. Então a resistência aqui desse LDR aumentou consideravelmente. De modo que a queda de tensão não fica toda aqui agora. Ela é dividida. Antes aquela queda de tensão pequena que estava aqui se intensificou. Olha lá, ela aumentou a intensidade da queda de tensão aqui. Eu escureci a cor aqui para ilustrar isso. Porque ficou à noite, o LDR, a resistência dele aumenta quando escurece. Então aqui eu tenho uma queda de tensão muito maior agora, porque tem uma resistência muito maior aqui. E eu continuo aplicando a tensão. Desse modo, a tensão aqui vai fazer com que não comece a fluir corrente por esse caminho que antes não estava tendo. Ou seja, eu vou ter uma tensão que vai gerar uma corrente mínima aqui para excitar essa base do transistor. E esse transistor, por sua vez, vai começar a conduzir uma corrente considerável. De modo que essa corrente vai vir para o terra, passando por essa resistência, passando por essa resistência. No entanto, quando passar por essa resistência e entrar aqui pelo Zener, vai ter uma queda aqui no Zener relevante e fixa, que entra naquele intervalo ali de 2 a 5 volts, por exemplo, que esse circuito integrado aqui vai detectar como 1. Como 1, igual a gente já colocou aqui. E por que a corrente não vai para lá? Porque só vai o potencial elétrico, porque a resistência, a impedância de entrada desses circuitos ela é muito elevada, extremamente elevada, com a intenção de não fazer a corrente circular lá para dentro. No entanto, o potencial elétrico é assim notado, e ele já faz a função, o pretendido, que é fazer com que o sensor detecte o sinal 1 aqui na entrada dele. Então aqui nessa condição a gente tem 1 e 0, e a saída aqui vai ser 0 também, novamente, porque na porta end só vai ter 1 na saída quando os dois for 1. Então esse 1 aqui se deu dessa maneira, com essas quedas, com essa análise desse circuito aqui de luminosidade, com essas quedas de tensão, chave fechando, corrente vindo aqui e ficando uma queda no Zener que foi perceptível lá. O último caso é quando o sensor de luminosidade é 1 e o sensor de presença também é 1. Ambos em 1 faz com que a saída vá para 1, né? Porque a gente tem uma end aqui, mas vamos analisar isso. Quando é que aparece 1 aqui no sensor de presença? Quando tem movimento. Mas ele é uma caixa preta para a gente não analisa esse sensor de presença no detalhe. A questão é se tem movimento, tem um sinal lógico 1 aqui. E no caso do sensor de luminosidade, na última linha aqui a gente analisou já como é que ele funciona, como é que esse 1 aparece aqui. A análise nesse caso aqui, em que os dois são 1, continua a mesma, até o 1 aparecer aqui. Então 1 apareceu aqui, chegou na porta, então tem 1 e 1 aqui entrando na porta. A diferença é que agora a saída é igual a 1, porque 1 e 1 na entrada da end faz com que apareça 1 na saída. Então agora vai ter um potencial elétrico aqui que vai excitar esse optoacumulador. Vai ter uma corrente mínima aqui que vai excitar esse optoacumulador, vai ativar ele. Ele por sua vez vai fechar a chave, esse transistor aqui, para permitir a passagem de corrente pela lâmpada. A lâmpada por sua vez vai acender, conforme a gente queria. Ou seja, quando tiver escuro, ou seja, ausência de luz, então o sinal está mandando 1, o sensor de luminosidade está mandando 1. E tem alguém passando na frente do sensor de presença, ele também está mandando 1, quer dizer que a lâmpada liga, conforme a gente queria. Agora, em qualquer uma das outras condições, ou seja, se só tiver de noite, mas não tiver ninguém passando, não é para acender. Se tiver alguém passando, mas tiver de dia, não é para não acender. Se não tiver ninguém passando e tiver de dia, também não é para acender, não é para mandar, é para mandar 0 na saída. E assim a gente finaliza a análise do diagrama. Espero que tenha ficado claro para todos. E vocês podem visualizar novamente isso funcionando na prática através daquele vídeo do laboratório, aquele laboratório virtual, onde eu fiz
a montagem desse circuito no protoboard e coloco ele funcionando. Um abraço a todos, fiquem com Deus.